que o senhor procurava quando pediu o encontro com o ex-presidente Bush? O que o senhor disse para ele? Qual era a sua intenção com esse encontro? Quando foi decidido vir para cá, logicamente o nome do Bush foi levado em conta e interessava a gente ter esse contato com ele. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E logo de cara eu te pergunto, o que é que Bolsonaro foi fazer visitando George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, em Dallas, no Texas, essa semana? O que é exatamente que ele foi fazer? Vocês vão me desculpar, mas está extremamente descarado. Eu tenho que dizer isso para vocês. Particularmente, eu estou preocupado com a situação do Brasil para os próximos anos dentro dessa nova ordem mundial. O Brasil é uma das peças mais importantes, muito mais do que a gente imagina. O que é que Bolsonaro foi fazer de surpresa visitando George W. Bush? Se vocês verem a matéria, vocês podem ver que Bush é surpreendido com visita inesperada de Bolsonaro. Ex-presidente americano não esteve envolvido nos arranjos da viagem do brasileiro, nem o convidou para a reunião, diz assessoria. Qual é o motivo exato de Bolsonaro ter ido até lá e não dar abertura nenhuma dentro das entrevistas que fizeram? Estou com uma entrevista aqui, a gente vai rodar, eu vou fazer em forma de react e a gente vai ver algumas coisas. Não quero que você assista esse vídeo com uma mente tendenciosa. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, não faço parte desse sistema. A esquerda e a direita são braços de uma única cabeça, são lados opostos da mesma moeda. Elas servem apenas para dividir o povo. Eu luto a favor do povo. Então, descontamine sua mente, não pense isso aqui, não pense essas besteiras. Não tínhamos opções. Se fosse Haddad, Lula, toda essa podridão da esquerda, estaríamos no mesmo caminho. Bolsonaro também são partes do mesmo sistema, da mesma cabeça. Não pensem nisso nesse momento. Vamos observar a situação futura do Brasil e do que está ocorrendo agora, ok? No mesmo momento em que Bolsonaro está visitando George W. Bush, estão ocorrendo manifestações totalmente malucas feitas pela esquerda no Brasil, pois tivemos um declínio aí de mais ou menos 3,5% na verba para a educação e eles estão jogando aí na mídia de que foi de 30%, uma loucura completa e fazendo com que as pessoas não entendam nada, fazendo tumulto, justamente para criar ali uma falsa bandeira, para criar um fogo, uma fumaça, chamar a atenção e esconder coisas que estão acontecendo no paralelo. O sistema costuma fazer muito isso. Ao mesmo tempo, o general Mourão está na China, país comunista, fazendo negociações. O que é que está rolando? A mídia agora se foca nas manifestações aqui no Brasil. E lá, mais uma vez eu pergunto, o que é que Bolsonaro foi fazer com George W. Bush? Um dos caras que encabeçou aí o processo de nova ordem mundial há anos nos Estados Unidos. Seu pai foi um dos pioneiros que falava abertamente sobre nova ordem mundial justamente nos dias 11 de setembro. Todo dia 11 de setembro ele fazia um pronunciamento e sempre falando a respeito da implantação da nova ordem mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. E exatamente no dia 11 de setembro do ano de 2001, no dia que ocorreu aquele atentado, ou aquele sacrifício, como eu já falei várias vezes aqui, pois isso não é coisa que a gente tem que esconder, isso a gente tem que falar realmente. Foi um grande sacrifício, foi feito ali no primeiro ano do terceiro milênio, onde faleceram aproximadamente 3 mil pessoas no dia 11 de setembro, cuja referência total ao número 911, número de Baphomet, o qual eu já falei aqui. Curiosamente, George W. Bush estava em uma escola lendo um livro que se chamava O Bode de Estimação, fazendo total referência ao próprio Baphomet, que é um deus adorado dentro da maçonaria. A maçonaria, como a gente já sabe, ela está totalmente por trás de Bolsonaro. No dia que Bolsonaro comemorou 100 dias de governo, ele colocou um símbolo extremamente curioso, o Ouroboros ali, o qual está também no colo de Baphomet. Você acha que todas essas ligações são maluquices da minha cabeça? Você acha que tudo isso está interligado? Porque eu sou um louco aqui gravando vídeos para a internet e tudo que está ocorrendo é tudo normal, não tem maldade nenhuma. As coisas acontecem assim. Esses caras, eles têm muito mais malícia e são muito mais espirituais do que todos nós imaginamos aqui. O que existe por trás disso é muito pior do que a gente imagina, e eu repito o que eu disse aí no começo do vídeo. Estou extremamente preocupado com a situação do Brasil
dentro dessa posição. Bom, vamos assistir a entrevista aqui do Bolsonaro após ele sair ali da reunião de portas fechadas com George W. Bush filho. E o que é que ele disse? Vamos pegar alguma coisa no ar. Mais algo que a gente deve pensar, mais alguma coisa. Isso ocorreu alguns dias depois do Papa Francisco, pois a política e a religião estão sempre juntas. O Papa Francisco fazendo um pronunciamento dizendo que é necessário haver um único líder aí que possa complementar aí, que possa, enfim, concretizar a Agenda 2030 da ONU no prazo correto do ano de 2030. Ou seja, esse único líder mundial é um cara que vai mandar nos presidentes do mundo. E assim, eles colocarão aí como cabeça a nova ordem mundial com esse único líder, o que a maçonaria quis tanto. E pra gente que olha de um lado religioso, sabe que é o próprio anticristo, o próprio antimessias. Cara, as coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente imagina. É impressionante ver isso. O Papa disse mais. Se não conseguirem diretamente colocar um único líder, vamos fechando grupos econômicos, como por exemplo o que temos ali na Europa, ou então fechar o que queriam fazer aqui no Brasil, como a própria Ursal, fazer uma América Grande. Vocês vão ver a entrevista aqui, vocês vão entender. O Papa disse para colocar esses sublíderes e assim depois concretizar um líder que seja maior que a ONU. Tudo acontecendo no mesmo momento. Vamos enxergar isso aí e vocês vão entender. Vamos ver. É um encontro bastante cordial. Você, obviamente, tem algumas experiências. É uma pessoa bastante alegre, muito simpática, muito receptiva à nossa visita e deu sinalizações muito grandes que tenham uma grande simpatia e respeito pelo Brasil. O que o senhor tratou com esse presidente hoje? Assuntos mais variados possíveis, logicamente. Bom, então a gente escuta uma resposta extremamente genérica, um cara legal, não sei o quê. A gente já sabe que foi o Bolsonaro que planejou e foi correndo para lá para fazer essa reunião de portas fechadas. E aí o que você tratou com ele? Assuntos mais variados. Bom, o quê? O que exatamente? É isso que a gente quer saber. Vamos continuar. É tradição dos ex-presidentes não se envolverem na política atual, nem criticar ou elogiar o presidente de momento, né? Mas o que ele nos falou, a gente mostra uma democracia bastante amadurecida aqui, gostaríamos que isso chegasse ao Brasil, de modo de uma continuidade de governo, né? A América Grande, o país deles, realmente sendo protagonista das políticas, em especial econômica, no mundo todo. América Grande, né? Praticamente isso, ele disse, o país deles, cuidando praticamente da economia, da política no mundo todo. Ou seja, fechamos um bloco aqui na América. George W. Bush está envolvido, Donald Trump, Bolsonaro, e a preocupação deles não é apenas com a Venezuela, é com Cristina Kirchner, vocês vão ouvir aí logo na sequência, que vai estar participando das eleições na Argentina. Então os caras não estão preocupados apenas com o Brasil, eles já estão preocupados com esse futuro. Estamos aí prestes a ter uma terceira guerra mundial, vou falar sobre isso aqui no canal também. Estamos prestes a ser implantada essa nova ordem mundial, juntamente com a quarta revolução industrial, que é o avanço tecnológico, né? Todas essas tecnologias de inteligência artificial chegando aí para todos nós. Então, Bolsonaro fala de uma América Grande, justamente aquilo que o Papa Francisco tem falado recentemente. Vamos continuar. E essa vinda aqui nossa é demonstrar cada vez mais o nosso profundo respeito e interesse de cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos na área econômica, direitos humanos, entre outras. Bom, então a gente já ouviu ele mais uma vez falando a respeito dos Estados Unidos. Quem colocou ele no poder foi praticamente a elite mundial, com o lado voltado para os Estados Unidos. Quem se lembra ele prestando continência à bandeira americana? A minha continência à bandeira americana. Ou então ele, há um ano antes das eleições, sentado com Shannon K. O'Neill, que eu puxei aqui quem realmente seria ela, e a gente pôde ver que ela trabalha para a família dos Rockefeller. Ele também estava ali por debaixo, tanto dos Rockefeller quanto do Rothschild. Eles os colocaram como presidente aqui do Brasil, com interesses. Se estourar uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos, Rússia, China, Bolsonaro e o Brasil estará junto com os Estados Unidos e nós sofreremos as consequências. E isso não é algo que é loucura, isso não é algo de que a gente possa pensar que nunca vai acontecer. Está próximo de acontecer, eu vou falar sobre isso aqui em breve e devemos nos preparar para isso. Escrevam isso que eu estou falando, pois realmente pode ser bem pesado no futuro.
Vamos continuar. O que o senhor procurava quando pediu o encontro com o ex-presidente Bush? O que o senhor disse para ele? Qual era a sua intenção com esse encontro? Quando foi decidido vir para cá, logicamente o nome do Bush foi levado em conta. E interessava a gente ter esse contato com ele, de pronto se manifestou favorável também. Então tivemos uma reunião bastante proveitosa. E mais uma vez, a repórter perguntou e ele não respondeu o que é que você foi fazer lá, o que é que vocês conversaram, sobre o que não se fala. Vocês conversaram sobre Venezuela, presidente? Olha, entrou a Venezuela sim, agora eu rapidamente passei da Venezuela para a Argentina, porque a Argentina é a possibilidade de voltar a senhora ex-presidente. E em voltando, né, nós podemos correr o risco de, dada a economia deles não estar indo bem, e o populismo voltar àquele local, nós temos uma nova Venezuela no sul da América do Sul. Então, há interesse nosso, apesar de nós não nos envolvermos na política externa, como cidadão, como patriota, como democrata e amante da liberdade, nós gostaríamos que a Argentina não retrocedesse nessa questão ideológica. Agora vamos raciocinar rapidinho aqui. Nós dizemos um patriotismo ou isso é um globalismo? Bolsonaro com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, estão preocupados com coisas que estão acontecendo em outros países. Bom, isso forma claramente um bloco econômico, e mais uma vez eu repito, da forma que o Papa Francisco sugeriu. Vocês estão pensando que é loucura minha, mas prestem atenção no andar da carruagem, daqui uns meses a gente vai falar novamente sobre todas essas coisas. Vamos continuar. E ele compartilhou da sua preocupação quanto ao retorno da Cristina? Com toda certeza, né? Pelo semblante, acredito que sim. Não sou vidente, mas pelo semblante eu entendi que ele tem preocupação não só com a Venezuela, bem como, deixa eu falar, bem como a questão da Argentina. Então nós queremos sim, sabemos da dificuldade da Venezuela voltar à normalidade, mas mais importante que fazer um gol, né, é evitar um outro. E esse gol contra serviria da Argentina voltando para as mãos da Kirchner. O que o senhor disse ao vice-presidente Mourão para tratar na China nesse momento? Olha, ele tem toda a liberdade de tratar os assuntos. Bom, e aí finaliza falando do Mourão na China. Bolsonaro sempre desconversando, pelo semblante dele eu não sou vidente. Cara, que papo é esse, cara? Desculpa, pessoal, mas não podemos idolatrar homens, muito menos políticos, nem esquerda, nem direita. Devemos lutar, nos unir, pois somos o povo. E isso que o governo quer fazer é dividir sempre o povo. Assim, ficam divididos, como estão tendo manifestações aí do lado esquerdo, pessoas relutando do lado direito e coisas acontecendo no mundo sem que elas enxerguem. Estão se fechando, ok? Então, vamos começar a raciocinar sobre isso. Pensem, mais uma vez eu pergunto, o que Bolsonaro foi fazer com George W. Bush, ex-presidente globalista dos Estados Unidos, que luta por uma nova ordem mundial? Já mostrei várias vezes aqui o vídeo de Ernesto Araújo, juntamente com Mike Pompeo, secretário dos Estados Unidos, dizendo claramente que está fechado junto com os Estados Unidos nessa nova ordem mundial. O secretário de Estado americano Mike Pompeo prometeu uma nova ordem democrática mundial durante um discurso em Bruxelas, na Bélgica. O Mike Pompeo prometeu uma nova ordem mundial durante um discurso em Bruxelas, na Bélgica. Como trabalhar juntos pelo bem, por uma ordem internacional diferente, por uma ordem internacional que corresponda aos valores dos nossos povos. Ou então, como ele preferiu dizer, uma ordem internacional diferente, todo cheio de vergonha ali, cheio de medo em falar nova ordem mundial, pois o termo já está bem batido e as pessoas já estão sabendo realmente o que é. Bom, se você souber, me responda aí. O que é que Bolsonaro foi fazer lá? Deixe aí nos comentários, deixe sua opinião, me siga nas redes sociais. Principal, se for novo aqui, inscreva-se e não esqueça de compartilhar esse vídeo para me ajudar aí na divulgação da mensagem. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E vamos orar, porque só o Criador mesmo para proteger aí a nossa nação. Valeu. Fool me once,